Sim. Bom, mais uma aula de conteúdo aí, né? Eu tinha marcado para. Eduardo, tá gravando? Tá, gravando. Eu havia marcado para as 2 horas, né? Mas acabei me confundindo no horário. E o objetivo era, de fato, a gente ter essa aula agora no horário da noite. Bom, pessoal, essa aula é para a gente trabalhar um tópico aí relacionado ao poder judiciário. É o penúltimo assunto teórico da disciplina Direito Constitucional. Nós vamos aí agora ficar faltando apenas um conteúdo teórico da disciplina de constitucional, que eu pretendo finalizar com vocês na quinta-feira mesmo, certo? E de direito constitucional, nas minhas contas, nós temos, ou de direito administrativo, nós temos apenas 3 assuntos para finalizarmos, certo? E aí a reta final é para a resolução de questões e também aulas sobre a legislação do MP. Beleza? Então, nós vamos fazer um breve resumo, porque eu estou trabalhando conteúdo teórico, né, com vocês aqui nas aulas gravadas, até para que fique gravada e vocês possam aí, posteriormente, assistir o conteúdo e revisar ainda mais. O objetivo é criar essa base teórica, fazer com que vocês revisem constantemente, revisem incessantemente e os encontros dos domingos, que na próxima semana, inclusive, nós teremos aula manhã e tarde, serão aulas de resolução de questões, focadas aí em resolução de questões, certo? Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso resumo falando um pouquinho sobre o poder judiciário. Esse é o nosso conteúdo aqui, teórico aí, poder judiciário. Professor, onde é que eu vou encontrar a organização do Poder Judiciário? No artigo 92 ao artigo 126 da Constituição Federal. Esse é o tópico aqui que nós vamos tratar. E a primeira questãozinha da prova é a gente analisar as funções aí atribuídas ao Poder Judiciário. O Judiciário, pessoal, tem função, função típica, função típica, e você abre parêntese. A função típica é o exercício da jurisdição. Professor, como assim o exercício da jurisdição? O Poder Judiciário, pessoal, é responsável basicamente por duas coisas. A letra A, aplicar a lei ao caso concreto. E letra B, resolver os conflitos sociais. Resolver os conflitos sociais. Bom, essa é a função aqui do judiciário. Função típica. Funções atípicas, funções atípicas, são as funções aí dos dois outros poderes. O judiciário como funções atípicas, vou apagar aqui, funções atípicas. O judiciário exerce a função de administrar e a função de legislar. Essas são as duas funções aí atribuídas ao poder judiciário. Beleza? Ó, administrar, o judiciário faz concurso público,
certo? Legislar, o judiciário elabora os regimentos. Essa é a função aqui atribuída ao Poder Judiciário, no exercício de funções atípicas. Fechou? Tranquilo aqui, pessoal? Então, a primeira questãozinha é essa. Professor, beleza. Qual é o segundo tópico aqui? Ó, pessoal, o segundo tópico é o organograma do Poder Judiciário. A composição aqui do Judiciário está no artigo 92. Diferentemente dos outros poderes, diferentemente dos outros poderes, o Poder Judiciário ele é composto por órgãos, certo? E aí, por vários órgãos, na verdade. O órgão máximo aqui, o órgão de cúpula do Poder Judiciário, é o STF, traduzindo Supremo Tribunal Federal. Abaixo do STF, pessoal, nós temos 4 tribunais superiores, certo? 4 tribunais de cúpula do Poder Judiciário, que é para onde os processos, via de regra, vão desembocar. O primeiro, aqui na ponta, é o STJ, ou o Superior Tribunal de Justiça. Ao lado do STJ, nós temos aqui o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Ao lado do TST, nós temos outro tribunal superior, que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Show? E na ponta, nós temos o STM. Bom, esses são os órgãos que ocupam o topo da estrutura do judiciário. Aqui ao lado, pessoal, nós temos um outro órgão que atua aqui ao lado do STF, que é o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, certo? Abaixo desses tribunais superiores, nós temos os tribunais de segundo grau de jurisdição, certo? Aqui, vinculado ao STJ, ou vinculados ao STJ, nós temos 2 tribunais de segundo grau de jurisdição. Os tribunais de justiça, os TJs, cada estado tem um. E os tribunais regionais federais, nós temos 6 ao todo, certo? Abaixo aqui do TST, nós temos os tribunais regionais do trabalho, os TRTs. Abaixo do TSE, nós temos os TRS. TRS. Professor, e abaixo do STM? Não existe, pessoal, um tribunal aqui na Justiça Militar de segundo grau. Então, nós temos essa composição, certo? Fechou, professor. E aqui, na base do judiciário, certo? Nós temos os órgãos de primeira instância, de primeiro grau de jurisdição. Então, vinculados aos tribunais de justiça, nós temos os juízes estaduais. Vinculados aos tribunais regionais federais, nós temos os juízes federais.
Vinculados aos tribunais regionais do trabalho, os juízes do trabalho. Aqui, vinculado aos tribunais regionais eleitorais, nós temos os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. E vinculado aqui ao à Justiça Militar, os juízes militares. Esses são os órgãos aqui que compõem a estrutura do judiciário. Beleza? Ó, qual é a questãozinha de prova, pessoal? Coloca aqui abaixo a questãozinha de prova, certo? Cuidado. Quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala, certo? Do STF e dos tribunais superiores, dos tribunais superiores, eles têm sede em Brasília, certo? Eles têm sede em Brasília. E jurisdição em todo o território nacional. Jurisdição em todo o território nacional. Bom, beleza? Fechamos aqui. Pessoal, eu vou pular a ordem aqui para falar, certo? De um órgão que é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, certo? Primeira informação que eu quero que você leve para a prova. Ó, é órgão do Poder Judiciário. O CNJ integra a estrutura do Poder Judiciário. Coloca a segunda setinha. Não exerce, não exerce função, não exerce função jurisdicional. Não exerce função jurisdicional. Fechou? Ô, professor, qual é a questão de prova? Ó, coloca assim: atuação do CNJ. Para que o CNJ existe? Então, pessoal, o CNJ, você vai colocar aqui abaixo, ó, é órgão de controle
da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. É órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. O que mais, professor? Segunda setinha. Fiscaliza o cumprimento, fiscaliza o cumprimento dos deveres funcionais da magistratura. Fiscaliza o cumprimento dos deveres funcionais do cumprimento da magistratura. Ou melhor dizendo, dos membros da magistratura. Professor, me explique melhor. Pessoal, o CNJ, ele funciona como uma espécie de corregedoria do Poder Judiciário, certo? Não é um órgão que julga processos judiciais. Então, o que é que o CNJ faz? Ele pode fazer, basicamente. Ele pode avocar processos disciplinares, aplicar penalidades disciplinares aos juízes, certo? Aos servidores. Ele fiscaliza a produtividade aí dos tribunais e dos juízes, mas não julga processo. Não exerce função de julgamento. É o único órgão do Poder Judiciário que não está investido na função jurisdicional. Compreendemos aqui? Fechou? Essa é a primeira questãozinha de prova. A segunda questão, pessoal, ó, a segunda questão de prova, você vai pontuar, é a composição do CNJ. Composição do CNJ. Fechou? Quem é que integra o CNJ, professor? Ó, o presidente do STF, o presidente do STF é o primeiro membro, certo? Segundo, um ministro do STJ, vírgula, indicado pelo tribunal, pelo próprio STJ. Um ministro do STJ. Terceiro, um ministro do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, indicado também pelo tribunal. Indicado pelo tribunal. Fechou? Ó, agora vem um desembargador estadual e um juiz
estadual, um desembargador e um juiz estadual. Esses aqui, ó, são indicados pelo STF. Tranquilo? Beleza, professor. Mas quem? Um juiz do TRF, que é o Tribunal Regional Federal, e um juiz federal. Esse daqui, ó, indicados pelo STJ. Indicados pelo STJ. Tem mais, professor? Tem. Um juiz do TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, e um juiz do Trabalho. Indicados pelo TST. Indicados pelo TST. Mas quem, professor? Um membro do MPU, que é o Ministério Público da União. Esse membro aqui, ó, indicado pelo PGR. Um membro do MPE, escolhido pelo PGR. Mas quem, professor? Dois advogados, dois advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. E, por fim, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibadas. Ó, um indicado pela Câmara, um indicado pelo Senado.
Bom, fechou? Pessoal, ó, ao todo, o CNJ tem 15 membros, certo? 15 membros, exceto o presidente do STF, exceto o presidente do STF, os demais têm mandato de 2 anos, permitida uma recondução, exceto o presidente do STF, os demais têm mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Só isso, professor? Não. São nomeados pelo presidente, são nomeados pelo presidente, vírgula, após aprovação de maioria absoluta do Senado. Nomeados pelo presidente após aprovação de maioria absoluta do Senado. Fechamos? Professor, Ó, cuidado aqui quem indica, viu? Cuidado aqui quem indica. O desembargador da Justiça Estadual e o juiz da Justiça Estadual é o STF. O STJ indica os membros da Justiça Federal. O TST, os membros da Justiça do Trabalho. Beleza? Professor, com Tranquilo? licença, quando o senhor fala da composição ali dos ministros, certo? O ministro Oi? do. Na composição, na parte da composição, quando você fala ministro, um ministro do STJ e um ministro do TST, certo? Isso. Você fala indicado pelo tribunal. Qual tribunal, por O favor? respectivo tribunal Pelo dele. respectivo. Ah, Isso. perfeito. Pelo tribunal dele. Certo? Obrigada. Então, quem indica é o STJ, o ministro lá do STJ. O TST, quem indica é o próprio TST. Tranquilo? Nomeados pelo presidente da República. Isso, Eduardo. Após a ó, aprovação de maioria absoluta do Senado Federal. Essa aprovação, exceto quem é que não precisa ser aprovado? O presidente do STF. 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 Beleza? Porque ele é membro nato do Conselho da República, ou do Conselho Nacional de Justiça. Professor, só me confirme uma coisa. Quando o Mande. senhor coloca no observação, são 15 membros, exceto o Isso. presidente do STF. Os demais têm mandato. Não, O presidente do contando, STF. contando com o presidente do STF. São 15 Certo. membros, A única certo? diferença é que o presidente do STF não pode ter uma recondução, é isso? O presidente do STF, ele não passa por esse processo aqui, Amanda. Ó, ele não tem mandato, certo? Ele não tem esse mandato. Enquanto ele for presidente do STF, ele preside o CNJ. Porque, veja, para ficar claro aqui, ó. O presidente do STF, coloque aí, o presidente do STF também preside o CNJ, viu?
também preside o CNJ. Então, ele ocupa essas duas funções ao mesmo tempo. A função de presidente do STF e de presidente do CNJ. Se a gente contar aqui, ó, um membro, dois membros, três membros. Cinco, né? Cinco, sete, nove. Dois e dois. É isso? 11, 11, ó. Um membro do MPU, outro membro do MPE. 11, dois advogados, 13 e dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. 15, certo? Só que o presidente do STF, que também preside o CNJ, ele não se submete a esse mandato aqui, Amanda, e nem precisa passar por esse processo aqui, ó. Ele não é nomeado pelo presidente após aprovado por maioria absoluta do Senado. Ele integra o CNJ pelo simples fato de ser presidente do STF. Fechou? E coloca uma setinha aqui, ó. Pessoal, quem substitui aqui, quem substitui é o vice-presidente do STF. Então, se o presidente do STF ele tiver impedido, o vice-presidente. Professor, mas o vice-presidente ele integra o Conselho Nacional de Justiça? Não. Ele só vai atuar nos impedimentos aí do presidente do STF. Fechou? Ficou claro? Dúvidas? Dúvidas? Coloque 01 ou 02, não é isso? É 0 ou é 03? 03, para a gente voltar lá para o início agora da parte do Poder Judiciário, certo? Ó, pessoal, coloca assim: ingresso, ingresso na magistratura. Ingresso na magistratura. Como é que dá o ingresso, professor? Na magistratura. Concurso, concurso público. Concurso público de provas e títulos, vírgula, com participação da OAB. Concurso público de provas e títulos com participação da OAB. Segunda setinha. O cargo inicial é o de juiz substituto. O cargo inicial é o de juiz substituto. Fechamos? Coloca uma questãozinha de prova. E requisitos do concurso. Requisitos do concurso. Pessoal, existem outros, viu? Mas os requisitos básicos principais: bacharel em direito,
é o primeiro, certo? E mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Mínimo de 3 anos de atividade jurídica. Fechou? Outra questãozinha de prova. Promoção na magistratura. Promoção na magistratura. Pessoal, são dois critérios, ó. Os critérios de promoção, dois critérios. Como que é, professor? A promoção ela pode ser por antiguidade, e aí é tempo no exercício da função, ou a promoção se dará por merecimento. Lembrando, isso daqui é de forma alternada. Fechou? Professor, o que é que eu preciso entender? Pessoal, a promoção por antiguidade, a Constituição não fala sobre ela porque é o tempo no exercício da função. A Constituição vai falar acerca da promoção por merecimento. Aí ela fala. E a promoção por merecimento tem alguns critérios, tem algumas exigências, certo? Ó, primeiro deles, pressupõe 2 anos de exercício na entrância. Professor, o que é entrância? É o nível que o juiz está. Pressupõe 2 anos de exercício na entrância. Primeiro ponto. Segundo, integrar o juiz, integrar o juiz à quinta parte da lista de antiguidade do tribunal. Integrar o juiz à quinta parte da lista de antiguidade do tribunal. Vírgula. Salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceita o cargo. Salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o cargo. Uma observação. Aferição do merecimento. Aferição do merecimento. Como que é, professor, esse merecimento? Setinha.
critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição. Critério de produtividade e presteza no exercício da jurisdição. Segundo, frequência e aproveitamento. Frequência e aproveitamento em cursos oficiais. Pronto. Fechamos. Observação abaixo. Obs abaixo. Promoção obrigatória do juiz. Professor, quando é que o juiz vai ser promovido em caráter obrigatório? Ó, se ele figurar 3 vezes consecutivas, 3 vezes consecutivas na lista de merecimento. Ou 5 vezes ou 5 vezes alternadas na lista de merecimento. Bom, cuidado porque ele troca, viu? 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas. Alternadas. E por fim aqui, coloque uma observação. Coloque uma obs. Professor, qual é a obs? Não promoção do juiz. Não promoção do juiz. Como é que funciona isso, professor? Simples. Coloca uma setinha para baixo. Não será promovido o juiz que, vírgula, injustificadamente, não será promovido o juiz que injustificadamente, vírgula, retiver autos de processos em seu poder.
o juiz que injustificadamente retiver autos de processo em seu poder, vírgula, além do prazo legal. Vírgula novo, não podendo devolver ao cartório, não podendo devolver ao cartório sem o seu respectivo despacho ou decisão. Sem o respectivo despacho ou decisão. Chegamos aqui. Regrinhas sobre promoção da magistratura, ingresso, promoção, aferição de merecimento. Beleza, professor. O que é que vem mais? Coloque aí 004, né? Que é 03, é isso, 002, na verdade. 02 aqui, corrigindo. 03 e 04. Garantias da magistratura. Garantia da magistratura. Pessoal, são prerrogativas aqui que o juiz possui. Primeira delas, vitaliciedade. Essa é a primeira garantia. O que é que eu preciso saber, professor, sobre a vitaliciedade? Abra um parêntese. O juiz só perde o cargo por sentença judicial com trânsito em julgado. O juiz só perde o cargo por sentença judicial com trânsito em julgado. Coloca uma observação abaixo. Momento de aquisição. Quando é que o juiz ele vai se tornar, professor, vitalício? Depende. Coloca assim, inciso 1. Magistratura de carreira. A magistratura de carreira após 2 anos de exercício no cargo. E aprovação e avaliação. E aprovação após 2 anos de efetivo exercício no cargo e aprovação em avaliação especial.
Bom, Professor, repete aí, por favor. após 2 anos de efetivo exercício no cargo e aprovação em avaliação especial. Segundo, magistratura de indicação. Quando o magistrado ele é indicado no ato da posse, no ato da posse. Bom, essa é a primeira garantia aí aplicada aos juízes. A segunda, galera, é a inamovibilidade. Inamovibilidade. Professor, o que é que significa inamovibilidade? Abra um parênteses aí. Inamovibilidade. O juiz, o juiz não pode, o juiz não pode ser removido. O juiz não pode ser removido, vírgula, salvo decisão, melhor dizendo, salvo interesse público, salvo interesse público e decisão de maioria absoluta do tribunal, salvo decisão de maioria absoluta do tribunal, vírgula, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Bom, ó, irredutibilidade. De subsídios. Irredutibilidade de subsídios. O que é que significa, professor? O juiz não pode sofrer diminuição em sua remuneração. O juiz não pode sofrer diminuição em sua remuneração. Vírgula. Salvo
obediência ao teto constitucional, salvo obediência ao teto constitucional. Sublime obediência ao teto constitucional. Coloca uma observação, professor. Uma OBS. Professor, o que é o teto constitucional? O que é isso? É o valor do subsídio, é o valor do subsídio do ministro do STF. O valor do subsídio do ministro do STF. Fechamos? 0505. Vedações da magistratura. Vedações da magistratura. Coloca uma setinha abaixo, pessoal. Aos juízes é vedado aos juízes é vedado. Dois pontos. Aos juízes é vedado. Dois pontos. Inciso 1. Exercer, vírgula, ainda que em disponibilidade, exercer, vírgula, ainda que em disponibilidade, outro cargo, vírgula, exceto o de magistério. Aos juízes é vedado exercer, vírgula, ainda que em disponibilidade, outro cargo, exceto o de magistério. Inciso 2. Dedicar-se à atividade político-partidária. Dedicar-se à atividade político-partidária.
Inciso 3. Receber, vírgula, a qualquer título ou pretexto custas em processos judiciais. Receber a qualquer título ou pretexto custas em processos judiciais. Inciso 4. Receber verbas ou ajuda financeira de entidade privada ou governo estrangeiro. De entidade privada ou governo estrangeiro, vírgula, salvo exceções legais. Salvo exceções legais. Inciso 5. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, vírgula, antes de decorridos 3 anos do afastamento. Antes de decorridos 3 anos do afastamento. Sublinhe 3 anos. Fechamos? Bom, para fechar essa parte inicial aqui, introdutória, coloque 06. Quinto constitucional. Ó, esse assunto aqui é recordista de questões, viu? O quinto constitucional é um dos assuntos mais recorrentes aí em provas de concurso, certo? Então, atenção com esse assunto aqui. Por isso que eu estou fazendo até questão de sublinhá-lo bem, porque é um tema quente para a prova. Beleza, professor. Vamos entender o que é o quinto constitucional? Pessoal, um quinto, ó,
coloca assim, um quinto das vagas. Um quinto das vagas. De quê, professor? Dos tribunais. Um quinto das vagas dos tribunais. E aí eu vou colocar aqui do lado dos tribunais. Um quinto das vagas do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Um quinto das vagas do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Um quinto das vagas do TRF ou dos TRFs. Um quinto das vagas dos tribunais de justiça dos estados e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios. São esses os tribunais aí, ó. Um quinto das vagas. Tem o quê, professor? Coloca uma setinha para baixo. Serão ocupadas por membros, serão ocupadas por membros do MP, vírgula, com mais de 10 anos de exercício no cargo ou, ou advogados. Ou advogados. De notório saber jurídico, vírgula, reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade. Mais de 10 anos de efetiva atividade, vírgula, alternadamente. Alternadamente. Professor, e como que é essa escolha? Continua, pessoal. Ó, são indicados em lista sextupla são indicados em lista sextupla pelas respectivas entidades
Mais o quê, professor? São indicados em lista sexta pelas respectivas entidades e encaminhada ao tribunal. Encaminhada ao tribunal. Tribunal forma lista tríplice e encaminha ao chefe do Poder Executivo. Ao chefe do Poder Executivo. Sim. E o chefe do Poder Executivo, professor? O chefe do Executivo, vírgula, nos 20 dias subsequentes, escolhe o integrante. Ponto. Fechamos? Pessoal, esse daí é o processo da escolha do quinto constitucional. Questões de prova, certo? Sobre o quinto constitucional. Não é todo e qualquer tribunal, certo? Que esse processo é aplicado. Cuidado, são tribunais específicos. Coloquei aí bem direitinho no material de vocês. O TST, o TRT, os TRTs, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais os tribunais de justiça dos estados e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, eu não aplico para todo e qualquer tribunal que integra o Poder Judiciário, certo? Então, vai lá. Se for a vaga da OAB, a OAB indica um advogado, ou escolhe uma lista de 6 advogados, certo? E vai e manda para o tribunal. O tribunal vai lá, aqueles 6, tira 3, manda para o chefe do Poder Executivo e vai nomear aí o escolhido. Tranquilidade? Fechou? Dúvidas? Beleza? Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Vou entrar no assunto aqui com vocês, certo? E a gente vai concluir, vou trabalhar o Poder Judiciário em 2 aulas. Na quarta também ou na quinta nós finalizamos. Para não ficar tão extenso aí, tão cansativo, porque ele é chatinho, cheio de detalhes. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Professor, o que é que eu preciso saber sobre o STF? Inicialmente, pessoal, vamos tratar inicialmente
vamos tratar, certo? Da composição do STF, certo? Vamos deixar aqui já bem bonitinho a composição do STF. Ó, o STF é composto, pessoal, de 11 ministros, certo? 11 ministros. Quem são esses ministros? São brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 70 anos, certo? De notável saber jurídico e reputação ilibada. De notável saber jurídico e reputação ilibada. Beleza? Beleza, professor. Como que é? Ó, a forma de escolha desses ministros. Eles são nomeados pelo presidente, certo? Nomeados pelo presidente após a aprovação de maioria absoluta do Senado. Bom, essa é a pequena informação sobre o Supremo Tribunal Federal. Processo aí de escolha dos ministros do STF, certo? Pessoal, vote aqui, ó, no organograma, certo? Que eu esqueci de tratar um negócio aqui com vocês, ó. Infelizmente, ou felizmente, as questões da prova, elas perguntam o número de integrantes dos tribunais, certo? Então, felizmente ou infelizmente, você vai ter que lembrar na prova, certo? Qual é o número de integrantes do CNJ? Nós sabemos que o CNJ tem 15 conselheiros, né? 15 membros. Lembram? O STF, professor, 11 ministros. 11 ministros. O STJ tem mínimo de 33 ministros. Mínimo de 33. Não é um número fechado. O TST tem 27 ministros. O TSE, professor, 7 ministros. E o STM tem 15 ministros. Os TJs, professor, cada tribunal de justiça depende da lei estadual. Mas os TRFs têm mínimo de 7.
juízes. Os tribunais regionais do trabalho também têm mínimo de 7. E os TRS têm 7 juízes. Ponto. Fechou? Tranquilidade, galera? Beleza? Dúvidas? Simples. Primeira parte aí do Poder Judiciário, resumida, passo a passo, tratando de todos os detalhes. Certo? Vou dividir a aula em duas. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, a gente finaliza o Judiciário. Mais uma horinha e meia, que eu vou falar sobre as competências do STF, as competências do STJ e falar mais algumas regrinhas sobre a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Tranquilo? Fechou? Beleza? Eduardo, gravou? Tranquilo então, Tá, pessoal. tá Bom, gravado. quarta-feira eu vou reforçar o aviso no grupo, mas quarta-feira, segunda parte do Judiciário, para a gente concluir esse assunto aí. Certo? Tranquilo? Então, tchau, tchau. Boa noite a todos. Bom descanso, Renata. E até quarta. Continue estudando, revisando.